Sabe aquele sistema que todo mundo na equipe diz que não dá para automatizar? Aquele que é considerado o intestável? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos dar uma olhada num conjunto de ferramentas que foi criado para encarar esse desafio de frente, automatizando o que até então parecia impossível de tocar. Mas, antes de mais nada, vamos ser sinceros por um momento. Pensa aí, quantas horas a sua equipe perde toda vez que tem um novo release rodando aqueles mesmos testes de regressão manuais, de novo e de novo. A gente sabe que isso não só consome um tempo absurdo, mas pior, é a porta de entrada para aquele errinho humano que sempre escapa, né? E justo na hora mais crítica. Então, o nosso papo hoje vai ser o seguinte: a gente vai começar falando sobre o grande desafio do teste manual e depois apresentar uma solução de automação no code bem interessante. Aí, vamos ver na prática como construir os testes com AutoBuilder e rodar tudo com Automar RAM. Para fechar, vamos explorar alguns casos de uso reais para QA e entender qual é a vantagem competitiva disso tudo. Vamos nessa? Beleza, vamos começar pelo começo. Porque assim, o problema do teste manual, ele vai muito, mas muito além de ser só uma tarefa chata repetitiva. Na verdade, ele é um gargalo de verdade, com impacto direto na qualidade e na velocidade com que a gente consegue entregar o software. Quem é de QA sabe como é, né? Ciclos de regressão que nunca terminam, aquele medo constante de um errinho humano passar batido. E ainda tem a frustração de ter que testar aquele sistema legado, sabe? Aquele que não tem API, que ninguém quer mexer. E aí, como garantir que o teste seja executado da mesma forma todas as vezes? No fim das contas, o que acontece? A gente acaba com relatórios de bug que não tem aquela trilha de auditoria completa, aquela prova que a gente precisa. E é exatamente para atacar esses pontos que a gente vai falar da suíte AutoBuilder e AutomaRun. A ideia aqui é muito direta, muito simples. Oferecer uma automação de verdade, robusta, mas sem precisar escrever uma linha de código sequer. Então, essa solução funciona com duas ferramentas que trabalham juntas. De um lado, a gente tem o AutoBuilder. Pensa nele como o cérebro da operação. A ideia é onde a gente vai criar visualmente todo o passo a passo da automação. Do outro lado, tem o AutomaRun. Ele é o executor, a ferramenta que pega o que foi criado no AutoBuilder e simplesmente roda no ambiente de teste. Um cria, o outro executa. Simples assim. E como isso funciona na prática? O conceito por trás de tudo é o que a gente chama de automação visual. É bem diferente do que a gente está acostumado. Em vez de depender de API ou de fuçar no código da aplicação, a ferramenta age como um ser humano. Ela literalmente olha para a tela. Ela encontra botões e campos reconhecendo a imagem deles e consegue validar se algo deu certo checando a cor de um pixel específico. É como ter um robô que usa os olhos para testar. Ok, o conceito é legal. Mas e na prática? Como é que a gente constrói um teste usando o AutoBuilder? Vamos ver agora que o processo é, de propósito, bem simples e direto ao ponto. Essa aqui é a cara do AutoBuilder. É, de fato, uma IDE, um ambiente de desenvolvimento, só que totalmente visual. Funciona assim. Na parte principal, a gente vai listando em sequência cada passo da automação. E na outra parte, tem um log de execução bem detalhado que vai dando feedback em tempo real enquanto a gente cria e testa o script. Tudo bem limpo e organizado. E para criar um script, o fluxo é muito intuitivo. Primeiro, a gente escolhe o que quer fazer, clicar, digitar, verificar uma imagem. Depois, a gente entra no modo de captura, aperta F7 e simplesmente clica onde a ação tem que acontecer na tela. Pronto. O passo é adicionado na nossa sequência, a gente vai repetindo isso, montando o caso de teste completo e no final é só exportar o script, seja num arquivo JSON ou até mesmo num script Python independente. Mas aqui está o pulo do gato para quem é de QA. O poder não está só em clicar e digitar. O que faz a diferença são as ações de validação. A ferramenta consegue, por exemplo, procurar um pedacinho de imagem na tela para interagir com ele, ou então verificar se um pixel específico ficou da cor certa depois de uma ação, o que é perfeito para validar um status. Ela simula cliques, atalhos e até espera uma imagem aparecer antes de continuar. É isso que dá robustez para o teste. É a prova de que a automação está funcionando de verdade. Ok, script pronto no AutoBuilder. E agora? Agora entra em cena o AutomaRun, que é quem vai pegar esse script e colocar para rodar. E essa é a interface dele. É um painel de controle bem leve, bem direto. A gente carrega o script, dá o play e consegue acompanhar o progresso passo a passo, vendo os logs de execução em tempo real. E aqui, de novo, a gente vê que foi tudo pensado para a vida de um QA. A gente pode, por exemplo, rodar o script passo a passo para encontrar exatamente onde a falha está acontecendo.
Quando um erro ocorre, o relatório é super detalhado, dizendo, olha, não encontrei essa imagem, ou a cor do pixel estava errada. E o log completo, essencial. É a nossa trilha de auditoria, a prova que a gente precisa para documentar um bug sem deixar dúvidas. Tá, mas e no dia a dia, na prática? Onde que a gente pode usar isso para resolver problemas reais de uma equipe de testes? As aplicações são bem diretas. Pensa naquele sistema desktop legado que não tem API e que é um pesadelo para testar. Dá para automatizar. Ou então criar uma suíte de regressão visual completa para garantir que uma mudança no código não quebrou a tela em outro lugar. Também é ótimo para validar a interface em diferentes sistemas operacionais ou resoluções. E claro, para automatizar aquele trabalho super manual de preencher formulários com um monte de dados diferentes para achar um bug. Legal, mas no meio de tantas ferramentas de automação que existem por aí, onde que essa dupla se encaixa? Qual é o grande diferencial? Essa comparação aqui deixa bem claro o nicho dela. Se a gente pega uma ferramenta como Selenium, por exemplo, que é excelente para web, mas exige programação, a gente vê a diferença. Essa suíte foca tanto em desktop quanto em web, mas pela via da automação visual. A curva de aprendizado é bem menor e a validação por imagem e por pixel já vem de fábrica, não precisa de gambiarra ou biblioteca extra. O formato do script também é aberto, facilitando a vida. Então, para resumir os pontos fortes. Primeiro, é no-code de verdade. Ou seja, um analista de testes manual pode começar a criar automações robustas. Segundo, é exportação para Python padrão. Isso é libertador, porque não te deixa preso na ferramenta. Terceiro, é aberto e gratuito, o que dispensa comentários sobre o benefício disso para qualquer equipe. E por último, a interface é em português, pensada para o nosso mercado. No final das contas, a pergunta é: estamos prontos para deixar para trás a regressão manual e começar a entregar software com muito mais confiança? A automação visual é um caminho bem concreto para transformar aquele gargalo manual num processo rápido, confiável e, acima de tudo, auditável. O melhor jeito de entender o potencial disso é ver funcionando na prática. Por isso, o próximo passo natural é agendar uma demonstração técnica, ao vivo, para a gente pegar um caso de teste real aí do seu dia a dia e automatizar ele na hora. E para fechar, eu deixo uma provocação para todo mundo pensar. Se você pudesse escolher só um, teste manual, aquele mais chato, mais demorado, que a sua equipe faz hoje, qual deles seria o primeiro a ser automatizado? Pensa no tempo que isso liberaria para a equipe focar no que realmente importa.